Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos, né? Hoje a gente vai tratar de avaliação. Isso mesmo, vamos falar de avaliação, estudar vários tipos de avaliação. Quais são os 4 maiores tipos de avaliação que se trata aí em relação à educação, né, nas escolas, e como é que isso é cobrado pelas bancas na hora dos concursos? Bem, quando a gente fala de avaliação, a gente está falando de julgamento, a gente está falando de determinados critérios, porque eu vou julgar a partir do meu olhar, eu vou julgar a partir de um critério. Então, a gente tem que ter em mente que a avaliação, ela tem um critério, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, ela tem uma serventia. Para que eu vou usar essa avaliação? Em qual momento? Para quê? Como? Isso tudo a gente vai explorar hoje. E a gente vai ver as 4 mais divulgadas, né, formas de avaliação. Por exemplo, a avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação sempre nos inícios de processos, inícios de etapa, enfim, é aquela que vai levantar o conhecimento prévio, é aquela que vai fazer o diagnóstico de uma dada situação. A gente tem também a avaliação formativa, né? A avaliação formativa, ela vai avaliar o resultado enquanto o processo está acontecendo. Então, a formativa é enquanto a educação está se desenvolvendo, enquanto o processo ensino e aprendizagem está ocorrendo. Então, é durante o processo. E a gente tem também a avaliação no final. A gente tem a diagnóstica, que é no início, a gente tem a formativa, que é durante o processo, e a gente tem a avaliação somativa, que é aquela no final dos processos de ensino e aprendizagem que vão somar ali e compor uma nota, um conceito, enfim, vai traduzir o desempenho final daquele processo. E a gente tem também uma outra avaliação que é muito conhecida como avaliação comparativa. É inclusive essa avaliação comparativa que dá o start, que promove também uma outra avaliação, que a gente não vai entrar no mérito hoje, mas que ela abarca também a autoavaliação. Então, essa avaliação, e por que acontece dessa maneira, né? Porque a avaliação comparativa, ela vai comparar, evidentemente, mas não estudantes entre si, mas cada qual com seu próprio desempenho. Então, essa avaliação comparativa, ela se assemelha aí a uma autoavaliação no sentido de que ela vai oferecer elementos comparativos do desempenho de um mesmo estudante. Por exemplo, no começo desse processo de ensino e aprendizagem e depois, lá no final, como é que esse estudante se desenvolveu. E, portanto, ela é comparativa. Belezinha? Bom, já está inscrito no canal? Que bacana, que bom te ver por aqui. Não está inscrito? É novo aqui no canal? Que legal! Já se inscreve, aproveita aí, já se inscreve. E antes da gente aprofundar aqui o assunto e resolver questões, já deixa seu like, seu joinha e não esquece de ativar, olha eu engasgando, ativar o sininho, que é para você ser lembrado em primeira mão assim que um vídeo novo, um material legal chegar aqui no canal para você estudar. Belezinha? Chama os companheiros, as companheiras, o pessoal da escola, os amigos da faculdade, grupinho de estudos e vamos estudar a respeito de avaliação. Bom, a primeira avaliação que a gente citou, né, agora há pouquinho, era a avaliação, o quê? Avaliação, diagnóstica, certo? Avaliação diagnóstica. Bom, a avaliação diagnóstica, ela tem um caráter de diagnóstico, né? Ela vai fazer o levantamento daquilo que o estudante sabe, daquilo que o estudante conhece. Portanto, ela tem um caráter de
qualidade. A gente vai avaliar o quanto, o como, enfim, tem este caráter de qualidade. Então, eu posso dizer que a avaliação diagnóstica é uma avaliação qualitativa, ó, qualitativa, certo? Porque eu não vou ficar ali simplesmente mensurando o que o estudante sabe ou não, mas eu vou avaliar o como ele sabe, como ele vai se desenvolver naquele conteúdo que vai ser trabalhado. Ou seja, a avaliação diagnóstica, ela busca identificar aquilo que o estudante já sabe, aquilo que o estudante já conhece, aquilo que ele domina, né? Os assuntos, os temas, o conhecimento, o quanto for ser trabalhado, né, pelo professor, ele precisa saber em que nível de conhecimento os estudantes estão. Daí a avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, ela pode inclusive identificar alguns pontos extremamente pertinentes e que vão aí guiar o trabalho do professor. Então, a avaliação diagnóstica, ela vai levantar pontos, ó, ela vai levantar pontos fortes, certo? Mas ela levanta também os pontos fracos, as fragilidades, aquilo que o estudante ainda não sabe, né? E aí, com essa avaliação diagnóstica, o professor tem condição de saber qual é o ponto de partida dele. Essa avaliação diagnóstica, ela gera informações que são extremamente relevantes para as futuras decisões em relação ao planejamento, em relação aos conteúdos que serão trabalhados. E, detalhe muito importante, a avaliação diagnóstica, ela precisa acontecer sempre antes, ó, antes, tá? Antes. Antes do quê? Olha, antes de introduzir um novo conteúdo, antes de uma nova etapa, antes de um bimestre, enfim, né, de se iniciar aí uma nova abordagem. Ela permite que o professor, então, identifique os conteúdos que os estudantes já dominam, aquilo que eles não dominam, aquilo que eles têm dificuldade, ou seja, ela vai servir de um termômetro para o professor avaliar e com precisão, né, ou com maior proximidade com a realidade em relação ao ponto de partida dos novos conteúdos que vão ser trabalhados. Ela deve acontecer, né, sempre antes de novo conteúdo, nova etapa, enfim, novo bimestre, né? Sempre antes de iniciar um novo processo de ensino e aprendizagem. Bem, mas a gente não tem só avaliação diagnóstica, né? A gente tem aí também a avaliação formativa, ó, a formativa, certo? Ó, a gente tem a avaliação formativa e a avaliação formativa, ela tem um caráter não diagnóstico, né? Porque, afinal de contas, para isso a gente tem a avaliação diagnóstica, mas ela tem um caráter de controle. É uma avaliação que precisa controlar o que está acontecendo. Por isso que ela se refere ao processo. Então, ela tem aí uma função de controle, certo? E ela também tem um caráter qualitativo, ó. Ela também é qualitativa. Por quê? Ela não está ali para ficar medindo com conceitos ou notas, né? Pura e simplesmente. O objetivo da avaliação formativa é olhar se as práticas pedagógicas, né, se as técnicas que o professor está utilizando estão gerando resultados satisfatórios. Então, se está sendo gerado o resultado esperado em relação à aprendizagem. Então, a avaliação formativa é para olhar os resultados, né? Os resultados da aprendizagem.
aprendizagem em função daquilo que se está ensinando. E aí ela vai identificar os principais pontos, as principais fragilidades dos estudantes que eles podem estar ali apresentando, né? E também, não só em relação ao próprio desempenho, né? Mas também aquilo que eles já estão conquistando. Portanto, ela é uma ferramenta preciosa para o professor e conduzindo ali o seu planejamento, o que ele esperou ou planejou para trabalhar com a turma. Então, a avaliação formativa é uma avaliação que diz respeito principalmente ao acompanhamento, acompanhamento da aprendizagem, tá? Acompanhamento da aprendizagem. Ela vai fazer isso, né? A avaliação formativa, ela vai acompanhar então a aprendizagem para nortear o professor, para o professor verificar aquilo que os estudantes estão aprendendo, aquilo que eles estão acompanhando, se os objetivos propostos nos planos estão sendo atingidos. Então, se o planejamento do professor está a contento, né? Ou se vai precisar fazer algum ajuste aí. Serve para alimentar o feedback, né? As devolutivas em relação ao planejamento, em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Por quê? Ela averigua, ela constata, ela mensura o quanto esses estudantes estão progredindo. E a avaliação formativa, ela vai acontecer durante o processo de ensino e aprendizagem. Belezinha? Bom, a gente já viu a diagnóstica, a gente já viu a formativa, agora a gente vai ver a avaliação, somativa, certo? E a avaliação somativa, ela tem uma função muito clara. Ela está aqui no mundo para classificar, ok? Para colocar uma ordem aí entre os alunos. É para classificar, certo? E porque ela vai classificar, ela não tem aquele caráter que a diagnóstica e a formativa têm de ser uma avaliação qualitativa, mas ao invés disso, ela tem um caráter quantitativo, certo? Se ela vai classificar, se ela vai colocar uma ordem nesses estudantes, então ela tem um caráter quantitativo, certo? Ela é quantitativa, ela vai mensurar em números, em conceitos, ela vai classificar em aprovados e retidos, se o estudante sabe, se o estudante não sabe, enfim, ela vai colocar aí uma ordem, ela vai olhar para o desempenho dos estudantes como um todo, ela não vai olhar o processo, ela não vai olhar o diagnóstico, né, daquilo que o estudante sabe ou não, mas ela vai olhar num todo e ela vai dizer, olha, esse sabe, esse não sabe, esse vai ser promovido, esse não vai ser promovido, portanto, a somativa, ela vai olhar o estudante na totalidade, né, no todo, daquilo que ele domina ou não, e ele vai identificar o que o estudante, né, o aluno sabe, e aquilo que ele não sabe, certo? Aquilo que ele conquistou e aquilo que ele não conquistou, aquilo que ele domina, aquilo que ele não domina em relação aos conteúdos. Bom, tem características, né? A somativa. Quais são as grandes características da avaliação somativa? A primeira característica é informativa, porque ela vai informar não só ao estudante, mas também ao professor.
aquilo que o estudante sabe ou não sabe, e ela tem a outra função, né, a outra grande característica, que é classificar. Classificar por um período de tempo, né? Então, naquele ano, quais foram os aprovados, quais foram os retidos? Naquele bimestre, quem atingiu o conceito determinado para ser aprovado, quem não atingiu? É sempre por um período de tempo, né? Sendo considerada também, principalmente, a avaliação somativa, né? Classificatória, portanto, ela é sempre tomada no final do processo, no final da etapa, no final do ciclo, no final daquele conteúdo, no final daquele processo de ensino e aprendizagem. Ela vai classificar, portanto, os estudantes de acordo com o resultado do respectivo aproveitamento. E aí vai ser por nota, vai ser por conceito, por isso que ela é quantitativa e ela vai mensurar o quanto os estudantes aprenderam, o quanto eles não aprenderam, e sempre identificado aí por meio dos resultados, né? Dos resultados dos testes, das provas, dos instrumentos todos de avaliação. E ela vai acontecer sempre no final dos períodos, né? Ou no final das etapas, no final da conclusão ali de um determinado conteúdo ou ano de escolaridade, bimestre, enfim, ela vai acontecer sempre no final. Bom, a gente falou da diagnóstica, a gente falou da formativa, a gente falou da somativa e a gente falou também, logo no começo do vídeo, eu estava comentando com vocês, que a gente vai tratar também da avaliação comparativa. É aquela que vai trabalhar também com um conceito e já ligar, né, ao conceito de autoavaliação, que é uma necessidade de se desenvolver aí nas escolas, principalmente depois da BNCC, né, que fala bastante da autonomia dos estudantes, do protagonismo e também confere bastante importância à autoavaliação. E aí a gente tem a avaliação comparativa. Olha, comparativa. E é o seguinte, avaliação comparativa, a gente não pode se esquecer que toda avaliação, conforme a gente estava falando aí no começo do vídeo, né? A avaliação é um julgamento. Se é um julgamento, eu estou comparando alguma coisa em relação a algum critério, em relação a algum elemento. Enfim, toda avaliação ela vai ser comparativa, né? Mas aqui no caso que a gente está falando especificamente da avaliação escolar comparativa, né? Com esse caráter de comparar, para quê? É para a gente controlar, controlar, para termos aí o controle daquilo que se está medindo, daquilo que se está avaliando. E, portanto, ela terá um caráter qualitativo também, né? Ela também é qualitativa. Vejam que quantitativa só a somativa, ok? Bom, a avaliação comparativa, nossa, eu escrevi compativa. Vamos escrever direito, né? Comparativa. Vamos lá, escrever direito. Comparativa. Isso, comendo letra nenhuma. Bom, a avaliação então comparativa, ela está aqui no mundo para que a gente faça análise, certo? Para a gente fazer uma análise do quê? Do aproveitamento. Aproveitamento. Tá? Aproveitamento do quê? Do estudante. Mas não é o aproveitamento do estudante em relação a outro estudante, mas em relação a ele mesmo. Então, eu vou fazer essa avaliação comparativa, eu vou analisar o desempenho de um estudante com ele mesmo. Então, é uma análise do comportamento, das atitudes, do conhecimento, do quanto for desenvolvido
a respeito do desempenho, ó, desempenho do estudante, ó, do estudante com ele mesmo, com ele mesmo. E é por isso que eu falo que ela se aproxima muito das bases de uma autoavaliação, porque é uma avaliação comparativa daquele estudante com ele mesmo. Então, aí você pode utilizar essa avaliação para comparar o nível e também a qualidade daquilo que o estudante desenvolveu, daquilo que o estudante aprendeu em relação a ele mesmo. Então, vai identificar ali, vai avaliar e comparar o nível e a qualidade do desenvolvimento daquele conteúdo, de um determinado período, enfim, você vai estar comparando aí o estudante com ele mesmo, num período de tempo, ou seja, você vai fazer uma certa classificação, mas com os níveis ali de aproveitamento dele mesmo, né? Daquele mesmo estudante. E isso serve muito para os professores e os estudantes terem um parâmetro, né? Para eles terem um nível, né? Uma régua própria para cada estudante, e não usar uma régua para a classe toda, certo? Usar aquela régua de medida de conhecimento para todos os estudantes, mas não, para cada um deles, né? Segundo o desenvolvimento de cada um. E essa avaliação comparativa, ela deve ocorrer sempre no final de algum processo de conhecimento, né? De um processo de estudo de um conteúdo, no final e durante uma etapa, num período ali dado, ou seja, você precisa fazer uma avaliação do estudante, você pode, no início, por exemplo, do processo, você pode fazer uma durante o processo e outra no final, então você vai ter 3 medidas e aí você consegue avaliar, comparar o desempenho, o desenvolvimento do estudante com ele mesmo, certo? Então, essa avaliação comparativa, ela vai acontecer no meio e ela vai acontecer no final, principalmente, né? Pode acontecer no início, no meio, no final, mas ela vai ter que ter aí 2 tempos de avaliação para você poder comparar esses 2 momentos, tá? Então, ela vai acontecer não só no final, mas também, olha, durante o processo e também no final, podendo acontecer também no início, belezinha? Vamos lá resolver a questão, ver como é que isso cai nas provas? Bora lá! Vamos lá, ó. Primeira questão, 2021, Fundatec, Prefeitura de Ivoti, no Rio Grande do Sul, professor, anos iniciais. Vamos lá. A avaliação diagnóstica é constituída por uma sondagem, projeção e retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu. Então, olha, o que e como aprendeu. Com base nessa informação, analise as assertivas a seguir e assinale V se for verdadeira ou F se falsa quanto aos objetivos dessa etapa do processo educacional, tá? Então vamos lá, olha. Classificar os alunos ao final da unidade, semestre ou ano letivo, segundo níveis de aproveitamento apresentados. Ora, aí, se eu estou pensando numa sondagem, né, e isso se reporta, né, especificamente ao momento de alfabetização, mas não só, né? Se a gente está falando de alfabetização, ok, a gente tem muita sondagem, mas não é só na alfabetização. A gente faz sondagem também de matemática, a gente faz sondagem de outros conteúdos, mas quando a gente fala assim em sondagem, em projeção e retrospecção, né, da situação do desenvolvimento, a gente está aí pensando fortemente na alfabetização, né? Então, a gente está querendo o quê? Classificar
o estudante, né, no final da unidade do semestre ou do ano letivo, segundo os níveis dele de conhecimento, quando a gente está falando de sondagem, né? Será que a gente está querendo classificar os alunos no final da unidade? Não, né? Exatamente. Essa frase aqui é falsa, porque não é no final da unidade, mas é no início e durante o processo de alfabetização que se usa muita sondagem, projeção, retrospecção, porque você precisa ali dar conta da alfabetização e você precisa saber, né, em que nível do desenvolvimento da alfabetização o estudante está. E não é só no final, você não vai esperar para fazer uma sondagem só no final do ano, né? E aí vai dizer, ah, esse está alfabetizado e esse não está? Não dá, né? Isso tem que acontecer durante o processo e não só no final do processo. Então, essa primeira frase está falsa. Segunda frase, verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário planejar para selecionar dificuldades encontradas. Ora, se eu estou mensurando, se eu estou avaliando, se eu estou medindo, se o estudante já aprendeu alguma coisa, como ele aprendeu, para eu verificar quais outras possibilidades de trabalho dali para frente, eu estou utilizando adequadamente uma sondagem, uma projeção, uma retrospecção. Ou seja, eu estou avaliando durante o processo de ensino e aprendizagem esse estudante, até para eu saber se ele já está dominando alguns processos, para eu poder dar continuidade a outros. Portanto, esta segunda frase, verdadeira. Vamos ver a última? Ó, localizar, apontar, discriminar deficiências, insuficiências no desenvolvimento do ensino e aprendizagem para eliminá-las. Eliminar o quê? As deficiências e as insuficiências, né? Ora, uma sondagem, ela está aqui no mundo para isso, né? Para apontar, discriminar, localizar aquilo que o estudante ainda não aprendeu, para que eu possa eliminar essas dificuldades? Pensa aí comigo, sim ou não? Claro que não, né? Exatamente. Você está correta, correto no seu pensamento. Essa frase também está falsa. Por quê? Uma sondagem, uma projeção, uma retrospecção não estão aqui para serem, para utilizar, né? Um apontamento para identificar né, alguma deficiência, alguma falta de desenvolvimento, de trajetória caminhada para esse estudante. Belezinha? Então, a gente tem que procurar aqui uma alternativa que seja falsa, verdadeira e falsa. Vamos lá. A primeiro, o A não é, o B não é, o C falso, verdadeiro e falso. Aqui, e aí, gabaritou junto comigo? Alternativa correta, letra C? Beleza, assim que eu gosto. Vamos lá, gabaritar mais. Olha aqui uma questão de 2022, ADM-TEC, Prefeitura de Lajeado, lá em Pernambuco, professor de Ensino Fundamental 2, Geografia. Analise as afirmativas a seguir. 1. A avaliação formativa pode acontecer periodicamente e serve para analisar o processo de aprendizagem de cada aluno, identificando possíveis dificuldades e, a partir daí, orientar o aluno sobre o que ele aprendeu e o que ainda pode aprender, né? Precisa aprender sobre determinado conteúdo. E aí, isso aí está correto ou não? A formativa, ela cumpre essa função, né? De periodicamente ir analisando durante o processo? Belezinha? Isso mesmo. Isso aqui está correto, verdadeiro, é isso mesmo, né? A avaliação formativa está aí para isso.
certo? Vamos ver a segunda. A avaliação faz parte do processo ensino-aprendizagem. Beleza, mas não necessariamente deve ser realizada somente ao final de cada unidade de ensino. Ok, não é só no final que ela vai acontecer. Beleza, até agora tudo bem. Senão, ao longo do processo, né? Beleza, vai acontecer durante o processo, através de diferentes atividades, ou seja, o professor vai lançar a mão aí de várias ferramentas, né, de vários instrumentos, de várias atividades, provas, enfim, para avaliar esse estudante. Perfeito. Ela deve contemplar o aluno e o curso como um todo. Ok, né? Ela vai olhar aí para o curso, para o conteúdo, para o aluno, né? Para aquele plano de aula que o professor está desenvolvendo. Então, até agora, beleza. Ou seja, o processo de avaliação não deve estar concentrado apenas no aluno, mas deve se estender ao sistema como um todo. Perfeito, e não é só o sistema, só o plano de aula, né? É o sistema inteiro. Isso se vale também para a escola, né? Para a instituição. Daí também a gente pode, inclusive, avaliar em outras instâncias, né? Mas não é o assunto hoje. Hoje a gente está focando aqui nos tipos de avaliação. Então, sim, isso tudo é o que está contemplando aí numa avaliação formativa, numa avaliação processual, certo? Então, porque vai acontecer aí ao longo do processo. Terceiro, a avaliação atravessa o ato de planejar e executar e, por isso, contribui em todo o percurso da ação planificada no ambiente escolar. Ela se faz presente apenas na identificação da perspectiva político-social, não tendo relação com a execução do projeto político-pedagógico da instituição. Epa, 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 lerê, lerê, lerê. Ah, claro que não, né? Pois se aqui em cima, né, na questão anterior, a gente estava falando que sim, ela se refere a não só o estudante, né, mas a escola como um todo, a rede, ao sistema de ensino, eu não posso só desconectar a avaliação e desconsiderar aquilo que está também no projeto político-pedagógico. Mas sim, isso também faz parte da avaliação e assim como todo o processo de aprendizagem. Portanto, eu não posso desvincular, né, da execução do projeto político-pedagógico da escola. Então, não é só nessa perspectiva social, ó, não tendo relação, mas tendo relação. Esse não aqui invalidou a questão, tá? Então, é tendo relação, isso seria o correto, né? Tendo em vista a sua construção. A avaliação é, portanto, uma ferramenta na qual o ser humano não se livra. Beleza, pois ela faz parte do seu modo de agir, sendo necessário que seja utilizada da melhor forma possível. Ok, só que esse não que está aqui invalidou a questão e deixou a nossa questão incorreta. Aí vamos lá, olha, marque a alternativa correta. A, nenhuma alternativa, não. Apenas uma está correta, não, porque as duas primeiras estão. Apenas duas afirmativas estão corretas. E aí, gabaritou também comigo? Aqui, gabaritou aí a alternativa C da segunda questão? Tudo certinho? Ah, beleza. Vamos lá ver se gabarita a terceira? Vamos embora. Terceira questão, 2022, VUNESP, Prefeitura de Jundiaí, São Paulo, né, no interior de São Paulo. Diretor de escola, para Eduardo Gandini e Forman, na aprendizagem negociada, ó, aprendizagem negociada, certo? Tá falando aqui de uma aprendizagem que tem um olhar diferenciado, certo? Que tem um olhar respeitoso para o estudante. Ó, os professores buscam descobrir as crenças, as suposições ou as teorias das crianças
sobre a forma como o mundo físico ou social funciona. Para os autores, a avaliação da aprendizagem negociada envolve o estudo contínuo das crianças, de tal modo a permitir que os professores... Bom, a gente está falando então aqui de uma aprendizagem negociada, a gente está falando de uma aprendizagem respeitosa, está falando aqui então de uma aprendizagem que o professor olha para o estudante não simplesmente para classificá-lo, né? Não simplesmente para considerar aquilo que ele sabe ou aquilo que ele não sabe, mas aquilo que eu vou desenvolver a partir daquilo que o estudante sabe, aquilo que eu vou desenvolver a partir daquilo que o estudante está construindo, a partir daquilo que ele também está desenvolvendo em relação aos conteúdos, né? Então, vamos lá. Isso tudo vai permitir que o professor, o quê? Comparem as crianças, determinem sua série ou inclusão em determinados programas, quer dizer, eu vou classificar, né? Se eu vou comparar as crianças, eu estou aí comparando diferentes estudantes, estou comparando o quê? O desempenho. Portanto, aqui eu tenho uma avaliação somativa, né? Eu tenho uma avaliação comparativa entre outros estudantes e não comparativa consigo mesmo, portanto, não pode ser a nossa alternativa, porque eu estou aqui pensando numa aprendizagem negociada. Eu estou pensando aqui numa aprendizagem respeitosa, certo? Respeitosa do desempenho, do desenvolvimento de cada um. B, para que os professores planejem um currículo responsivo que apoie o desenvolvimento individual e em grupo. Perfeito, é a nossa alternativa, porque se eu estou pensando numa avaliação vai considerar aquilo que o estudante sabe, aquilo que o estudante está desenvolvendo, aquilo que ele está desempenhando, evidentemente, não só individualmente, mas em grupo também, né? A avaliação, ela é individual, mas é do todo, né? É também da turma toda, por isso individual e em grupo, e aí vai dar instrumentos para o professor continuar o seu planejamento, reformular o seu planejamento, repensar algum item, algum conteúdo, retomar alguma coisa. Portanto, numa aprendizagem negociada, numa aprendizagem respeitosa, só tem espaço para uma avaliação formativa, uma avaliação processual. Portanto, essa que vai pensar aí esse currículo responsivo. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa B. E aí, gabaritou junto comigo? Ah, com certeza, né? Vamos ver as outras alternativas? Ó, C. Rotulem seus alunos classificando e atribuindo notas às suas produções. Isso aqui é uma avaliação classificatória, né? E não uma avaliação formativa. D. Quantifiquem as realizações das crianças e seu desenvolvimento com uma pontuação. Isso também é classificar, né? Isso também é atribuir conceitos ali e colocar numa ordem. Estou classificando os estudantes. Também não é a nossa alternativa. E classifiquem os estudantes para designar os que sabem e os que não sabem determinado conteúdo. Também é uma avaliação classificatória, né? Tudo bem? Tudo certo? Ficou claro? Beleza! Vamos resolver a quarta? Bora lá! Vamos lá, nossa quarta questão, 2022, deixa eu pegar aqui, ó, 2022, ADMTEC, Prefeitura de Lajeado, Pernambuco, professor de ensino fundamental 2 de Geografia. Analise as afirmativas a seguir. A avaliação diagnóstica permite ao educador verificar os conhecimentos prévios, beleza, dos alunos sobre o assunto da aula, ok? Bem como identificar possíveis dificuldades de aprendizagem.
Beleza, é isso aí, né? A avaliação diagnóstica está no mundo para isso aí, ok? 2. A avaliação somativa permite verificar o nível de aprendizagem que o estudante alcançou, né? Que o aluno alcançou, ok? Por meio da atribuição de notas. Lembra a somativa que ela vai sim atribuindo os conceitos, né? As notas, o que favorece a comparação de resultados obtido entre os alunos. E aí sim eu posso comparar se um estudante acertou mais, se o outro acertou menos, enfim, permitindo fazer uma classificação dos alunos por notas. Beleza, a somativa é isso aí, né? Ela é classificatória, certo? E, portanto, ela é excludente, né? Porque se eu vou colocar uns para a categoria daqueles que sabem, eu estou colocando outros para uma categoria daqueles que não sabem, e eu estou, portanto, excluindo os estudantes, né? Especialmente aqueles que não atingirem os conceitos e as notas por mim determinados, né? Enfim, ela é classificatória, né? A somativa é classificatória. 3. A avaliação da aprendizagem deve ser um momento de reflexão. Ok, até aqui tudo bem. E por isso não deve ser estática e nem ter caráter classificatório. Ora, ela até pode ter caráter classificatório, né? Porque, afinal de contas, no final do ano eu preciso saber aqueles estudantes que serão aprovados ou não. Então, aqui já começa, né? Um pontinho de interrogação. Vamos lá. Ela é fundamentalmente o acompanhamento do desenvolvimento do aluno num processo de construção do conhecimento. E nesse sentido, o professor precisa desauxiliar o educando durante todo o caminho de aprendizagem. Olha, desauxiliar? Deixar de auxiliar? Claro que não. Então, pelo desauxiliar, acabou de invalidar toda a questão, a frase 3, certo? Então, está incorreta a 3. Marque a alternativa correta. Ó, a 1 está correta e a 2 está correta. Nenhuma está correta? Não, porque a gente tem duas. Apenas uma está correta? Não. Apenas duas estão corretas? Sim, é a nossa alternativa correta, letra C. Nossa, hoje o gabarito tá bastante no C, né? Aí, tá acertando junto comigo? Maravilha! Bora lá resolver nossa última questão. Olha aqui, nossa questão 5, 2022, Banca FCM, Prefeitura de Timóteo, lá em Minas Gerais, professor 1. Informe se é verdadeiro ou falso que se afirma sobre a importância da avaliação diagnóstica inicial no processo de ensino com base em Ballester, 2003. Ah, não vi, nunca ouvi falar nesse autor. Não importa, a gente já sabe alguma coisa a respeito de avaliação diagnóstica e é isso que a gente vai, é com base nesse conhecimento que a gente vai conseguir resolver essa questão. Vamos lá. Primeira, deve ser realizada por meio de atividades com o apoio de instrumentos que servem de registro do processo e geram informações do conhecimento consolidado. Verdadeiro ou falso? Perfeito, verdadeiro, tá? Ela vai acontecer por várias ferramentas, vários instrumentos, né? Com várias atividades, vai servir aí de registro também do processo e vai gerar informação sobre o conhecimento consolidado, ou seja, sobre aquilo que o estudante já sabe, certo? Sobre determinados assuntos, determinados conhecimentos. Não se esqueça que quando a gente fala que vai servir de registro do processo, evidentemente essas avaliações diagnósticas, elas não servem só para você avaliar aquilo que o estudante já domina ou não, mas ela vai servir depois para compor outras avaliações,
né? Até para compor uma avaliação somativa lá no final do ano, tá? Ou no final da etapa, ou no final da conclusão ali daquele bloco de conteúdos, beleza? Então, ela sim, ela deve ser realizada por várias atividades aí, vários instrumentos, para a gente identificar aquilo que o estudante já sabe, aquilo que ele já tem de conhecimento consolidado. Então, a primeira frase está correta. Vamos ver a segunda? Olha, revela o interesse pedagógico do estudante numa estrutura de acolhida quando se intenciona saber os conhecimentos prévios. Olha, revela o interesse pedagógico do estudante. Revela aquilo que o estudante tem de vontade, né? O interesse do estudante. Não, mas ela revela aquilo que ele já domina, ela revela aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já sabe, né? Numa estrutura de acolhida, quando se intenciona saber os conhecimentos prévios. Então, não vai revelar o interesse pedagógico, mas o domínio, o quanto ele sabe, o quanto ele não sabe sobre determinado conteúdo. Portanto, nossa segunda questão aqui está falsa. Belezinha, acertou comigo, né? Ah, vamos ver essa. Ó, marca o início do processo de ensino, beleza, em que o estudante, diante das suas habilidades adquiridas, comprova saberes ou não. Ok, perfeito, é isso mesmo, né? A avaliação diagnóstica, ela vai identificar aquilo que o estudante sabe e aquilo que o estudante não sabe, ok? Vamos lá para a próxima. Promove a ação e a adequação do currículo para a planificação dos professores, as necessidades e as dificuldades dos estudantes, né? Dos alunos. Perfeito. Ela promove sim a ação e a adequação do currículo, né? Porque afinal de contas, a partir daquilo que da avaliação diagnóstica, né? Daquilo que o professor levantou como conhecido dos estudantes ou como desconhecido, o professor vai ter que rever o seu plano, as suas estratégias e como é que ele vai lidar aí com aqueles conteúdos dali para frente, tá? Então, vai sim orientar os professores, né? Na elaboração do plano, na elaboração aí do desenvolvimento do curso, né? Então, correto. Próxima frase. Serve para que os educandos se conscientizem do seu ponto de partida e organizem a sua prática de estudos, pois a aprendizagem envolve ação. E aí, tá certo ou tá errado isso? Perfeito, tá correto, tá certo, é verdadeiro. Por quê? Sim, a avaliação diagnóstica serve para, na hora que o professor dá a devolutiva, né? Para o estudante saber aquilo que ele já sabe, né? Identificar aquilo que ele não sabe, aquilo que ele precisa se dedicar mais, aquilo que ele vai precisar mobilizar aí, se mobilizar, né? Num processo de aprendizagem e aprendizagem ativa. Portanto, vai sim identificar o seu ponto de partida. E cada qual vai ter um, né? Cada estudante tem um ponto de partida, cada um é um, ok? Então, tá correto. Última frase. Orienta que a estrutura de disciplinas científicas deve ser seguida como pretendida pelo educador, pois estas são construídas unicamente na escola. Olha, construídas unicamente na escola, nenhum saber, né? Nenhum conhecimento, nenhum saber é construído unicamente na escola. Os saberes, o conhecimento estão no mundo, eles também são trabalhados, eles também são construídos na escola, mas não é na escola que são só construídos, né? E jamais
só disciplinas científicas devem ser seguidas como pretendidas pelo educador? Então, só as ciências é que valem? Claro que não, né? Temos aí as linguagens, outras formas de expressão, a gente tem também as matemáticas, enfim, né? Os conhecimentos de matemática, né? Então, olha, de verdadeiro temos a primeira, a terceira, a quarta e quinta. Então vamos lá. Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 ok, e falso. Ó, nossa alternativa correta é logo a primeira. Alternativa A. E aí, gabaritou junto comigo aqui? Depois que a gente dá um esquenta aí em relação à avaliação, fica mais fácil, né? Maravilha. Belezinha. Ó, muito obrigado por me acompanhar aqui nessa aula, nesse vídeo, né, que tratamos aqui de avaliação, dos vários tipos de avaliação, 4 tipos diferentes aí de avaliação que a gente abordou hoje. Obrigada, não esquece de deixar aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal, nos próximos vídeos. Um abraço grande, um beijo grande e até o próximo!